Grande Vibe 37. Estamos aqui para mais um Futivídeo do Coen, com apoio na comunicação do Resenha 37 e na produção do R37. Olha isso, olha o lugar que a gente está. Preciso falar mais alguma coisa? Só vem conosco que hoje vai ser espetacular. Resenha 37. Pessoal, estamos simplesmente na Rádio Tupi. Olha que honra, olha que privilégio. Pô, desde Assis Chateaubriand, passando por Ari Barroso, chegando no Penidaço e no Brabo. Olha isso. Que prazer, pessoal. Que honra, hein? Que honra. Prazer recebê-lo. Prazer, Marcelão. Sucesso aí. Resenha 37 tá bombando, hein? Tá rolando legal. Já chego de like. Faço mesmo. Se inscreva. Se inscreva no deixa o canal. like, compartilhe. Pô, é E a gente isso. vai falar tudo. Tudo e mais um pouco, vamos lá. Preparem Vamos os lá. cortes. E Rafa, desde cedo tu tem uma inspiração absurda em casa, né, cara? Qualquer lista de maiores narradores da história, esse cidadão aqui tá lá. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Meu mestre, né? Ter um professor dentro de casa é uma vantagem, Pois é. né? E aí não tem faculdade, não tem nada que ensine mais do que essa sorte de ter um Luiz Penido dentro de casa para ensinar a narrar. E eu tô aprendendo humildemente. E bem pra caramba. É, Tu tá aprendendo como- numa ascensão meteórica. Com craques, né, como o Penidaço, que pra mim é o 01 da brincadeira, e com outros gênios, né? Eu me inspiro muito no Osmar Santos, que pra mim do Rádio Paulista foi um fenômeno também. Falando em fenômeno, nosso garotinho José Carlos Araújo. Outro gênio, outro gigante e outras feríssimas. E aí a gente tá chegando no sapatinho, com humildade e ouvindo os mestres. Com certeza. E, Peridão, falando em mestres, Jorge Cury, Valdir Amaral, Celso Garcia. O que seria esse trio na sua Meu trajetória? Deus do céu. Pelé Garrincha e Gerson Canhotinho de Ouro. Quando você falou internet, até travou aqui. É porque Ficou pesado, né? esses caras fizeram propriamente a história do rádio, né? Eu tive o prazer, a honra e a graça de Deus de começar trabalhando exatamente com essas pessoas. Era o Valdir Amaral, depois o Cury. Quando eu fiz teste para começar, eu tinha 14 anos, não era para começar com essa idade, né? Uma zebra, o único cara que começou com essa idade. Comecei com 14 anos. Era o Valdir Amaral, era o primeiro locutor, o Celso Garcia era o segundo, o Zé Carlos Araújo era o terceiro. E eu entrei na equipe, né, como achando que já ia chegar a narrar e tal, não sei o quê, claro que não. Mas um ano e meio depois eu estava narrando. Ainda eu ia fazer 16 anos quando eu comecei a narrar. 2 anos depois, o Cury, onde eu tinha ido fazer teste na Rádio Nacional, foi contratado pela Rádio Globo por ter participado do comando radiofônico da Copa em 70, porque os direitos passaram a ser cobrados, que antes o rádio não pagava para transmitir, em 70 teve a primeira vez, e aí as rádios se juntaram em grupos. Cadeia Verde e Amarela, a Tupi fez com o Associados e tal, e a Rádio Globo fez com a Gaúcha de Porto Alegre e a Itatiaia de Belo Horizonte. Aí eles formaram aquele grupo ali, e entrou um locutor de tal, não sei o quê, era Gaúcha de Porto Alegre, Nacional do Rio e Globo do Rio. Foi o Valdir Amaral, o Vili Gonzer pela Gaúcha, que depois foi para Itatiaia, por isso que eu me confundi aqui. Era a Gaúcha de Porto Alegre. E o Jorge Cury, que era da Rádio Nacional, que o público ouvinte da Rádio Globo não conhecia, só que ele era um gênio, fenômeno. E aí, quando ele narrou a Copa do Mundo, que o público ficou encantado, o Valdir Amaral, esperto pra caramba, falou: o quê? Vou trazer esse cara. Aí levou o Jorge Cury. Eu tinha feito teste com ele, no mesmo dia que eu fiz teste na Rádio Globo, eu fiz na Rádio Nacional. E eu fui aprovado nos dois, mas aprovado cheio de ressalva, com 14 anos. Ambos, tanto na Rádio Globo quanto na Nacional, onde foi aprovado, disseram: ó, você está mudando a voz, tá, não sei o quê, papapá. Mas o Cury disse: vai para a Globo, que é melhor, porque a Nacional não faz juvenil e tal, não sei o quê, para você começar. Primeiro faz estúdio e tal, depois vai para o campo, calma. Muito cedo e tal. E aí recebi o Cury. Eu já estava há 2 anos na Rádio Globo quando ele chegou. E aí fui super carinhoso, aprendi pra caramba com ele, segui muitas coisas que ele me ensinou. Ele, na época também, eu fui um privilegiado, né? Porque agradeço muito a Deus. Porque trabalhavam o Ricardo Serrano, o chefe da equipe de esporte do Globo, e o Nelson Rodrigues. Era cronista Isso também. é brincadeira. Nome fraquíssimo, né? Seus mestres. Então eu trabalhei com esses caras. João Saldanha. E Tem isso ainda.
Até o contato com o Carlos Drummond de Andrade foi através do Nelson Rodrigues. Vascaíno. Vascaíno, Você morou, eu tomei café na casa, na residência dele, com o Carlos Drummond de Andrade e a esposa. Nossa. Eu queria ter nascido um pouquinho antes, sabia? Pô, E, enfim, aí foi aquele início de carreira com esses caras. Celso Garcia, o garoto no placar e tal, não sei o quê. Ele era também professor da Universidade de Gama Filho, um dos diretores, diretor da área de comunicação, até me levou depois para a própria Universidade de Gama Filho. E por acaso eu morava em frente à Universidade de Gama Filho em 69, 70, 71, 72, 73. E acabei estudando lá um período e tal, meus irmãos também. E é isso aí, mas foi um início glorioso com esses nomes que você falou aí, que são extraordinários. Ele falou em Jorge Cury, Marcelão. Jorge Cury e Valdir Amaral, que vamos lá, dos anos 60, 70, 80, reinaram. Absoluto. Absolutos. É. Aí eu diria, recapitulando a história do rádio, que anos 90, 2000, 2010, 2020, os reis são Penido e Garotinho. sem dúvidas. E os dois reis da narração esportiva, carioca e brasileira, da Tupi. Pois é. Em 88, eu com 20 anos de casa, eu final em 89, né? Em 88 eu fechei com a Rádio Tupi. Em 89, começando o ano, portanto 20 anos de Rádio Globo, aí eu vim para a Tupi. E o Garotinho era o titular, eu era o eventual substituto, mas fazia jogos maravilhosos, inclusive pela amizade inclusive com o Garotinho, meu parceiro, né, de sempre, e com quem eu também aprendi muito. E aí Eu também. E aí, cara, eu vi para a Rádio Tupi com o desafio de ganhar da Globo. A Globo tinha só 83% da audiência. Pouca A coisa. Tupi estava ferradinha na época. E você Era a lembra Rádio dela, né? Globo, um abismo e as outras. sim. E o resto? O resto era resto mesmo. E aí, então, eu vim para construir na Rádio Tupi essa equipe. Vim eu, Heraldo Leite, Alberto Rodrigues, Danilo Bahia, Ivan Mendes, Marco Tinoco, então, 11. Viemos da Rádio Globo para Tupi. Um estrondo e tal, mas mexeu pouco no ponteiro da audiência porque a Rádio Tupi não tinha. Hoje a Rádio Tupi tem uma estrutura invejável que ninguém tem, mas na época não tinha. Na época a Rádio Globo era muito disparada melhor. A Tupi é hoje o que a Globo foi. Até em qualidade do som, né? Hoje o som da Rádio Tupi é uma coisa encorpada, né? Que É diferente, né, para melhor. é especial. O equipamento é melhor, é porque é tudo mais novo. A própria sede da Rádio Tupi, ela é mais nova. Essa sede aqui no centro da cidade, tudo aqui tem as coisas mais antigas aqui tem 2 anos e meio. Sim. Então é tudo muito moderno, tudo de última geração. E aí fica muito mais fácil. Mas o início na Rádio Tupi foi muito difícil, porque na época era a AM, que é uma banda suja, né? O som é sujo. Ela tem uma penetração maior, chega mais longe, porque são ondas hertzianas. Se tiver montanha, ela não propaga. Se tiver mar aberto, ela vai. A Rádio Tupi pegava na Finlândia. Que bonito. E não pegava em Campo Grande. Ondas hertzianas. Essa é uma aula de rádio. Que significa FM? Como é que é? Megahertz. Frequência modulada. Acertou FM, quem falou frequência modulada. AM é amplitude modulada e a FM é frequência modulada. OC, ondas curtas, lógico. E aí, o som da Rádio Tupi era muito ruim para concorrer na época. E a gente levava uma surra no início. Aí começamos a diminuir a surra pela qualidade do trabalho e tal, melhorando a capacidade da equipe e a qualidade também intelectual da equipe. Para não ter o repórter que fala, o jogador não treinou porque tirou um dente da boca. Não pode. Flamengo fez uma caminhada na Barra da Tijuca de 12 mil quilômetros. 12 mil quilômetros, o cara chegou no Canadá. Então, sabe, falta de zelo isso, falta de cuidado. Ou, propriamente, falta de cultura. Então a gente implementou, eu como o chefe da equipe, eu tinha que fazer um milagre, né? Sim. Aí foi de pomba. Todo mundo me conheceu ali de calças curtas, moleque, 14 anos de idade. Calça curta fosse de expressão, mas era, né? E aí, os caras com 50, 60 anos de idade, 30, 40 anos de profissão, esses caras não vão respeitar o novo chefe da equipe. Um cara que eles viram há pouco tempo, até outro dia, era um moleque que viajava com eles, fazia jogo, ia pro estádio. Era amiguinho, mas não tinha o posto de comando. Estofo. Faltava estofo. Estofo foi a palavra. Estofo é uma palavra boa. Aí o que eu fiz? Falei, pô, tem uma ideia. Eu vou chamar um cara que tem que ser o P das galáxias
E esse cara Ia aceitando justamente tal. Aí falar fui buscar o João Saldanha, Exatamente. que tinha trabalhado comigo na Rádio Globo anos a fio, meu amigo. E aí eu consegui convencer o João Saldanha a vir exatamente para isso. E ele foi maravilhoso. Onde quer que esteja, João, obrigado. Porra, pelo amor O de Saldanha ele chegava na pedra do quadro de avisos da tabela. Chefe, aonde nós vamos estar? Eu dizia, Saldanha, você vai estar onde você quiser. Pô. Aí ele, não, você é o chefe, onde você mandar, eu estou do jogo que você botar. De uma humildade muito grande. Para mostrar Impressionante. aos outros que se ele se submetia à minha chefia, os outros nem Teriam, pensavam. né? Pô, pelo amor de Ele, o Deus. João Saldanha, que o maior de todos. Essa humildade, essa grandeza de espírito realmente... Por isso, Sim. não tem como agradecer o Saldanha. Chico Anísio fez a mesma coisa. Mas o Chico Anísio eu já estava E é afirmado. uma sacada absurda a tua trazer o cara pro esporte, né? Pois é, ele, Porra. naquele momento que eu contratei o Chico Anísio, ele era a maior audiência da televisão brasileira, de todos. Mais do que novela, Jornal Nacional e tal, era a Escolinha do Professor Raimundo, era a maior audiência. Era Chico City e a Escolinha do Professor Raimundo. E até hoje o maior programa humorístico que já teve. Então, Tem como. o fato de o Chico Anísio também ter vindo foi maravilhoso. O Já que Fernando- nós amamos a família toda, o Bruno Mazeu, o André Lucas, essa Gente boa tudo demais. família incrível. Irmão. Vamos deixar esse corte aqui pra eternidade. Foi o maior gol da sua carreira, foi Trazer o Chico o Anísio? Chico Anísio? 2. Olha, eu acho que 3 golaços foram o Chico Anísio, o João Saldanha e o Apolinho. O Apolinho. Apolinho. O Apolinho, vamos fazer aqui uma parte, né? Sim. O Apolinho não existe. O Chico Anísio usava uma expressão que o Wellington Campos usa muito comigo. O Chico Anísio falou para mim um dia, mexendo minha bola, ele era muito meu amigo, né? Ele disse, Penido, você não existe, você é uma hipótese. Você é uma hipótese. Você é uma hipótese. A hipótese é maravilhoso. O Chico era um gênio, né? Mas o Apolinho, desde que eu vi na primeira vez, eu vim trazendo 10 comigo, 11, era um time inteiro, né, completo. E aí o Apolinho só não veio porque não podia, na época, pelo contrato, que ele tinha muito amarrado com a Rádio Globo, mas era o meu sonho dourado. Pra você ter uma ideia, eu tentei o Apolinho de todas as maneiras e fui buscando alternativas. Eu sabia que o dia que o Apolinho chegasse ia mudar, como mudou mesmo. Não atingimos a liderança de pronto. Ainda, que em vez de perder de 19-1, a gente estava perdendo de 4-1. Aí quando o Apolinho veio, a gente ficou perdendo só de 2-1, 1,5, até empatar. E quando a Rádio Tupi estreou o transmissor digital, em 2004, aí quebramos a Forte liderança abraço. de 48 anos que a Rádio Globo tinha. A Rádio Globo era líder, 48 anos. O garotinho deitava os cabelos lá na Rádio Globo, a gente desesperado. Meu amigo, né? A gente convivia, fazia Copa do Mundo, fazia eventos e tal. Mas a gente sabendo da dificuldade, do tamanho, da dimensão que tinha. Só que a Rádio Tupi começou a se qualificar. Ela foi melhorando em tudo, inclusive no equipamento, que era fundamental para poder ter cobertura de áudio, que eu digo, na cidade inteirinha. A Tupi, aí tem um vinheta até. A Tupi está na cidade toda, a Tupi no coração do Rio. E ela passou a ter cobertura total, pegar em todos os pontos. Porque não adianta, o cara vai pesquisar o Ibope. Aí ele chega lá, se o som não chega lá, é lógico que ninguém está ouvindo, né? Sim. E aí foi uma mudança legal e tal, e aí a gente quebrou a liderança da Rádio Globo de 48 anos. E outra passada absurda sua foi as vindas do Zagallo pro Flamengo, né? Que você é um dos responsáveis na negociação, não teve isso? Foi. O presidente era o Edmundo Santos Silva e o vice era o Júlio Lopes, hoje o deputado. O Júlio, comigo e com meu irmão Paulo, nós almoçamos em Ipanema, e ele disse, pô, o Flamengo ouviu o não do Filipão, do Oswaldo Oliveira, do não sei quem, mas os caras que tinham recusado eram 4. O Flamengo não pode receber o 5º, não. Pô, nós estamos desesperados, a gente não sabe o que fazer. Você tem alguma ideia? O que pode ser feito para a gente não dar uma outra varada na água? Falei, olha, qual é o problema maior do clube? Ninguém quer porque é desunido, porque o Edilson Petkovic, o Denilson, o Zé Roberto, não sei, os caras não se falam. Elenco rachado. Um elenco maravilhoso, porém rachado. Maravilhoso tecnicamente. Mas no campo não funcionou nada. Imagina o QI do Petkovic batendo de frente com alguns caras que vieram de uma origem super humilde. Ele veio da Europa. Imagina se o Arrascaeta fosse brigado com o Pedro. O problema é que não ia dar certo. Não ia. E aí o que aconteceu? Quando ele me falou isso, eu falei, cara, acho que só tem um cara. Porque o problema do Flamengo não é time nem elenco. O problema do Flamengo é a desunião desse grupo. E o Vasco ia ser campeão fácil. Ia. Então Era fazer melhor o seguinte. que foi, né? O Vasco era melhor, né? Era melhor. O Vasco era melhor. Era o timaço. Peguei essa. Mas o Flamengo era muito bom. No papel era excelente, só não fluiu, Eu né? falei, bora, só tem um jeito aqui. Eu vou ligar para um cara
Aí eu liguei para o Zagallo. Telefonei para o Zagallo. Falei, Zagallo, Peninha, tudo bem? Porque a gente conhecia o Zagallo intimamente, de muitas e muitas viagens, viajava junto, batia papo, em Copas do Mundo, no exterior, eliminatória e tal. Então o Zagallo tinha uma intimidade com ele. E quando eu cobri Botafogo, num tempo também, ele estava lá todo dia, então era muito amigo. Aí eu falei, Zagallo, eu queria te fazer uma pergunta. Eu não falei nem onde estava. Eu queria te fazer uma pergunta. O Flamengo está precisando de um cara que eu acho que tem o perfil ideal é você. Se o Flamengo te convidar, você recusa, você aceita. Eu estou te falando isso porque eu quero sugerir o seu nome, porque é o único cara que eu vejo para salvar o Flamengo hoje. Você aceitaria? Aí ele falou, eu comecei a minha carreira no Flamengo, eu tenho Botafogo no coração, mas tenho o Flamengo. Importantíssimo como jogador, aliás. Dependendo do que me for proposto. Falei, você sabe que vai ter um desafio grande de unir o time. Ele falou, não, isso aí não tem problema. Eu falei, você é o único cara que tem 4 medalhas de campeão do mundo, você tem Copas do Mundo, você tem campeonato de tudo. Todo mundo então, você respeita. vai ser respeitado. É tipo o Ancelotti hoje, não? É porque quando Nessa o pegada, Petkovic não, nasceu, quando o Edilson nasceu, quando todos os outros caras que estavam lá, quando eles nasceram, o Zagallo era ou o craque, ou o técnico da seleção, ou o coordenador da seleção. Ele era Tava sempre em voga, de alguma maneira. Ele era o maior do mundo. É o maior campeão de Copa Então do todo Mundo. mundo. Quem ia bater de frente com o Zagallo? E foi exatamente o que aconteceu. Aí ele falou, não, eu aceitaria, dependendo da conversa, aceitaria. Eu falei, então eu vou passar para você aqui o meu telefone, é um startup que ele telefone. Passei para o Júlio Lopes, ele conversou com o Zagallo. Eu falei, eu não quero saber quanto é que o Flamengo vai te oferecer, quanto você vai ganhar. Eu só quero ser o primeiro a dar notícia de que você é o novo técnico do Flamengo. Não, tá legal. Aí o Júlio Lopes pegou, falou com ele, marcaram o encontro. Beleza, tal, um abraço, um beijo. Eu falei pro Júlio, fechando, você me avisa. Aí o próprio Zagallo me ligou, isso foi por volta de 1h30 da tarde, 2h30. Quando foi 5h30 da tarde, eu estava inclusive subindo a Grajaú, Jacarepaguá, tocou meu celular, era o Zagallo. Acertei com o Flamengo, sou o novo técnico. Nossa. E aí, depois veio aquele gol do Pet. Que pra mim é uma das suas maiores narrações. Você e o Apolinho ali juntos. Eu digo, Acaba não de dá chegar mais São tempo. Judas Tadeu. Se o Vasco fizer o Isso gol é histórico. agora, se o Flamengo fizer o gol agora, não dá tempo do Vasco reagir. Aí o Apolinho diz, acaba de chegar São Judas Tadeu. Péssima bola, bateu, guardou, campeão. Meu Deus do céu. Agora, no aniversário de 25 anos, o Flamengo, o perfil oficial do Flamengo, postou, né, a narração. Esse gol, é verdade. E acaba de chegar São Judas Tadeu, apontou, atirou, guardou. É a narração definitiva, não tem como. É a narração definitiva. O Apolinho é simplesmente o seguinte, o maior gênio da história do rádio, não creio que vai aparecer outro. A Rádio Tupi tem, por exemplo, a Kelly Jorge, que eu digo, Apolinho de Saia, que é uma comunicadora Genial. completamente fora do padrão. A Kelly Jorge Que ele é genial. não é extraordinária. Cultura, improviso, empatia, sabe? É uma comunicação fácil. Como diz o Faustão, tanto no pessoal como no profissional. Além de ser uma pessoa extraordinária. incrível, Uma cultura fantástica, um vocabulário riquíssimo. E ela vai de A a Z, né? Qualquer classe social pode consumir o produto dela. É o melhor comunicador, esse aí. É tipo o que o Apolinho fazia. O Apolinho, ele criou tudo que tem de mais legal que eu fiz até hoje na minha carreira, eu devo, lógico, aos grandes mestres, professores e tal, mas basicamente, ainda mais na área administrativa, eu devo muito ao Apolinho. E quando ele veio também, eu tomava muitas decisões, eu consultava ele pra caramba. E ele sempre tinha uma ideia genial. Aí às vezes dizia, não, mas você que manda e tal. Eu não sei, Paulinho, mas eu queria te ouvir. Não, isso aqui tá certo. E de vez em quando, eu me lembro de um episódio, a Rádio Tupi estava líder, disparada, bem na frente da Rádio Globo, estava dando o dobro da audiência da Rádio Globo. E aí, tinha um jogo, Vasco e Santos, e no mesmo horário, Flamengo e Cruzeiro. Flamengo e Cruzeiro no Engenhão, e Vasco e Santos em São Paulo, no campo do Santos. Aí eu fiz a tabela de serviço, fiz a escala e me botei eu e o Apolinho no jogo do Vasco e botei como informativo o jogo do Flamengo. Aí no dia seguinte, o Flamengo ganhou, o Vasco também. Aí no dia seguinte o diretor veio e falou, pô, se eu soubesse, eu ia te falar antes, pelo amor de Deus, você programou fazer o Vasco também, o Flamengo dá mais audiência. Eu falei, não, neste momento, a maior audiência vai ser o Vasco. Quer ver que quando saiu o Ibope no fim do mês, vai ter uma queda? Eu falei, eu acho meio difícil, mas tudo bem. Aumentou 12%. Nossa.
Porque realmente era o feeling de você, na hora de escolher o jogo. Aquilo ali, esse diretor já descansa em paz. O momento de você avaliar o que fazer. E aí essa ideia, por exemplo, eu tinha tabelado com o Apolinho. E o Apolinho Flamengo doente. Ele falou, não, realmente, você tem razão, o jogo do Vasco é que é melhor. Você vai fazer o Vasco? Eu falei, eu estou pretendendo, o que você acha? Eu falei, eu acho também que você está certo. Fizemos o Vasco, deu certo. Então, quer dizer, você fazer o tempo todo com uma troca, ouvindo as pessoas, evidentemente, filtrando. Agora, um gênio como o Apolinho, você ouve de outra maneira. Né? Com certeza. E nessas aí você cria os shows por giro... Você quebrou a cara, você não conseguiu trabalhar com o Apolinho como o narrador dele, embora ele, Apolinho, tenha sido um dos maiores avalistas do Rafa. Porque quem trouxe o Rafa para a Rádio Tupi não foi eu, não. É um sonho frustrado. Não foi eu quem trouxe. Foi o Velho Apolo. Foi o Marcos de Giacomo, nosso diretor comercial, que é top. É o maior diretor comercial, o maior diretor de programação e o maior diretor artístico que o rádio já teve. Foi ele que identificou o Rafa. Aí falou, o Rafa não quer fazer rádio, então eu falei, eu posso dar um recado a ele fazer essa pergunta. Eu não indiquei. O Marcelo Penido, meu filho, o Rafa é sobrinho filho. Sim. O meu filho, o Marcelo Penido, trabalhou 6 anos comigo na Rádio Tupi, 6 anos na Rádio Globo. Eu não indiquei em momento algum. Foi o diretor-geral da rádio que falou, o seu filho está fazendo um estágio e tal, formando a faculdade? Eu falei, tá. Por que ele não está na Rádio Tupi? Eu falei, porque eu sou chefe da equipe, eu vou trazer meu filho, nepotismo. Não. Pede ele para vir aqui conversar comigo. Aí ele veio conversar com ele e falou assim, você tem uma vaga, se teu pai não quiser, o diretor quer me contratar. Eu falei, então bem-vindo. E trabalhou com melhor escolha aqui possível. o Marcos de Giacomo em relação ao Rafael. Rafa Penido, o brabo, ele quer fazer? Eu falei, Rafa, o Marquinhos quer falar com você. O Marquinhos mudou meu nome, inclusive. Eu tava contando essa história pro Marcelo. Ele me rebatizou. Eu trabalho há muitos anos no canal de Flamengo, onde eu faço todos os jogos do Flamengo, chamado Coluna do Fla. Na Tupi, já tem um penidão, penidaço. Aí falou, cara, vou botar 2 penidos, vai, além de confundir a audiência, vai ficar muito penido. Seu nome agora, seu bordão é o Brabo tem nome, você vai ser o Rafa o Brabo, beleza? Eu falei, porra, vai mudar meu nome, cara? Vai mudar meu nome? Lá em casa todo mundo falou, pô, sério, Rafa o Brabo? Aí com o tempo a gente foi se acostumando e hoje é um sucesso. As pessoas me chamam mais de Brabo do que de Rafa. É bem típico de rádio isso, né? O apelido ganha corpo do Marquinhos de Giacomo. Olha a sensibilidade do Marquinhos. Marcos de Giacomo. O cara tá vendo lá na frente. O cara enxerga muito além das paredes. Não usa só 10% do córtex. E sabe o que ele falou? Se você for o Rafa Penido na Tupi, você vai ser chamado de Penidinho, porque ele é o penidão. Vai ser diminutivo. Não é legal. Meu contra-argumento foi, como assim, mas Ronaldinho não é legal? É legal. Tá tudo certo, não tem problema. Ele falou, não, você é o Rafa o Brabo. Falei, tá bom, fechou. Vou pra Tupi. Vai pra Tupi? Volta pra Tupi. Aí ele pegou o Rafa o Brabo. Então, assim, não fui eu que trouxe. Eu sabia do potencial dele, mas uma questão de escrúpulo, sabe? Sim. Falei, eu não vou indicar, de parente, Claro. hipótese alguma. Agora, o inevitável, diretor, né? que é o cara que manda na programação toda da rádio. Ah, mas sabe quem deu uma força? Você sabe. Aí Marcelo, o não sei. Apolinho. Quem deu uma força danada a essa ideia do Marcos de Giacomo foi o Apolinho, porque ele me ouvia no Coluna do Fla, ele falou, como é que o Rafa não tá narrando na Tupi? Ele vai ser o primeiro seletor Teste. Aí o Apolinho falou, Incrível, que teste? Ele tá mais do que testado e aprovado. Tem que fazer teste nenhum. Daquele jeito dele lá, imagina a cena. Teste caramba. E minha primeira aparição na Rádio Tupi foi ser entrevistado pelo Apolinho No show do Apolinho. Só isso, né? Só isso. Começou- Eu tive esse contato. Nós falávamos em fazer uma transmissão junto, meu sonho, Apolinho, vamos fazer. E toda a família do Apolinho também, o Rodrigo, o Bruno, etc. Mas não deu tempo, infelizmente. Infelizmente. E nessa sua visão de programas e tal, você cria o Giro Esportivo, o Show da Galera, né? Não só. Eu Sucesso absurdo. Todos os programas de esporte da Rádio Tupi eu criei. Tupi na Rede, que era para combater. Não tem obrigação de fazer agência nacional na internet. O rádio é obrigatório, na internet não é. E ficava transmitindo todas as emissoras. Aí eu falei, não vou transmitir mais. Falei com a direção, evidentemente. Falei, vem cá, vamos fazer um programa, a Tupi na rede. A rede de a informática, né? Trouxe isso aí e tal. Vamos aproveitar. Pô, mas que ideia do ótimo, não precisa mesmo não. Então, a segunda-feira começa. Era uma sexta. Segunda-feira estreou o Tupi na Rede, que tem até hoje. Fala, galera, que era o bordão que eu usava para chamar. Eu fui o primeiro cara a levar computador para o estádio. Era um 486, aquele
Jurássico, agorizado. Isso era que ano? Nunca viu, hein? Que ano era isso? Década no início de 90. Mal começo do computador. né? Era bem incipiente o negócio. Mas dava para conversar. Tinha, na época, o que bombava mais era o que? Era o Orkut. É bem antigo isso. Mas foi o primeiro a levar. Hoje, praticamente todo mundo tem que usar de alguma forma, nem todo mundo usa como eu uso o computador, mas eu uso o Rafa. Rafa já é de outra geração, né? Mas o garotinho também usa. Eu trabalho com 3 telas. Um Android, um iPhone e um iPad. E mais o computador da rádio e tal. A gente, o tempo todo ali ligado para interagir e tal. É isso. Aquela conexão ao seu tempo, né? Aquela visão que você sempre teve. Porque você tem que pensar um pouquinho adiante, né? Sim. Porque senão não faz diferença. E, cara, se você olhar o que é a Tupi hoje, você pensa na tua história, na retomada que você deu, é absurda, né? Eu agradeço muito a Deus. E, Rafa, se você fosse falar, qual seria a narração do seu tio que é a mais marcante pra você? A minha mais marcante? Nossa, eu sou um louco que eu sei de cor algumas narrações dele. Ele sabe todas. O que você deve ter estudado é putaria. Nossa, Não, ele sabe de cor, é verdade. Eu acho assim, a Libertadores do Fluminense de 2008 é o que todo tricolor fala como algo assim, um patrimônio do Fluminense Futebol Clube. As narrações contra o São Paulo, contra o Boca Juniors e também contra a LDU, que acabou dando errado, mas aquele gol de falta do Thiago Neves, o terceiro, é um espetáculo, né? A narração do Penidaço é um espetáculo. Das recentes, é óbvio que a virada do Gabigol Aquilo ali, meu foi épica. A virada do século do Vasco Inclusive, Sim. a página oficial da Conmebol usou a minha narração no gol de 2019. São muitas, é muito E o difícil. Rafa estava lá sabia? narrando pelo Coluna do Fla, ele estava lá em Lima também, narrando. É muito difícil dizer qual é a maior narração da carreira do Penidaço. Eu acho que as que mais impactaram, Romário 4x3. Romário 4x3, a virada do século, e o gol do Pet. Mas eu adoro o gol do Hexa, o gol do Elias em 2013, Flamengo. Aquele gol foi absurdo, né? É uma narração O maravilhosa. gol do Túlio no Botafogo, campeão em 95. E para tudo, que em 2024 ele narrou a final do maior momento da história do Botafogo. Ele e Gerson Canhotinha de Ouro, um dos maiores ídolos da instituição. Você imagina o E veio Gerson, também né, dos meus maiores nesse... ídolos. E a vibração, Eu, os dois Gerson pulando, saltando vibrando, de alegria. chorando de alegria. Chorando. Aquele Maravilhoso. registro é histórico. E essa narração vitória é... do Botafogo, O gol foi do Júnior Santos tem que entrar no top 5 aí da carreira dele. Eu não Entra. É uma coisa que não para, né? Porque é uma capacidade. E estamos chegando já numa reta final. Esse papo foi... E ele vai narrar o Hexa do Brasil também, tá? Vai, eu tô otimista pro ano que vem. E aí vai ser a maior. Aí teremos uma. Teremos. Eu vou poder voltar aqui e falar, essa. O Imagina. Tetra, o Penta, agora chegou o Hexa, né? Vamos lá. Pessoal, tenho muito a agradecer esse momento maravilhoso, essa resenha sensacional. Mandar um abraço também pro Robert, que é meu grande parceiro, fez, grande parte dessa brincadeira aqui, elaborou essa pauta. Ele é o cara. Boa. E tamo junto, muito obrigado por tudo. É por brabo, esse... Robert. É. Robert é brabo. É brabo. É isso, muito obrigado a vocês. Valeu, Marcelo. Valeu, galera. Uma honra. Que honra. Se inscreva, Marcelo. compartilhe, deixa o seu like. Resenha Valeu. 37, hein? É isso. Segura. Vamos nessa. Valeu, pessoal.